Soldado, mas deixa o rei vivo. E traz também os bezerros e os bois para Israel. O Senhor chega a falar com Samuel e diz: Samuel, Saul me desobedeceu. Eu separei outro rei. A Bíblia Sagrada diz que Samuel chega diante de Saul e diz assim: Saul, hoje o Senhor tirou o teu reino e deu ao teu vizinho que é melhor do que tu. Aleluia. Essa palavra ela é muito forte, porque quando ele fala que o vizinho é melhor do que ele está falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele está falando: Saul, eu estou tirando o reino de Israel de você e estou dando para o teu vizinho que é melhor do que tu. Eu quero que você grave essa frase: é melhor do que tu. Eu quero que você grave essa mensagem, essa frase. A Bíblia Sagrada diz que quando Samuel sai, o Senhor diz assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé, e quando chegar lá vai ter um dos filhos de Jessé que eu vou separar como rei. Chega lá, passa todos os filhos. Deus estava provando para Samuel: Samuel, da outra vez você escolheu errado. Vou te ensinar como é que se escolhe um rei para governar Israel. Samuel chega, olha para o primeiro filho de Jessé, e já fica animado, porque o homem era bonito, era homem de guerra, soldado, valente. Mas Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente vê uma coisa, mas não é aquela coisa que a gente vê. E Deus estava provando: Samuel, não é assim que se escolhe o rei. Aleluia, porque eu não olho para a aparência. Porque às vezes a gente se engana, a gente vê a aparência bonita, mas eu quero ver dentro do quarto só você e Deus. Aqui na igreja eu posso vir falar bonito, pular, gritar, adorar, mas quando eu chego em casa, dentro do meu quarto, só eu e Deus, aí eu quero ver. Só eu e Deus, a intimidade. Quando você está com Ele dentro do quarto, sozinho. E o Senhor estava falando para Samuel: Samuel, eu quero te ensinar diferente. Passa todos os filhos, não foi nenhum. Quando chega em Davi, Deus fala: é esse, o menor. Porque Deus não escolhe, não é pela sua classe social, não é pelos seus bens materiais, não. Deus escolhe, não é pela aparência. Aleluia, Deus. Mas você se pergunta: mas seria mais fácil o Senhor ter mandado Samuel ir lá no pasto de Davi. Mas Deus não queria ungir Davi no pasto, Deus queria ungir Davi na casa. E o Senhor quer, é aqui, não é lá. Quando você entende que Deus não quer você lá, quer você aqui na casa. Ele quer lhe honrar aqui. Ele quer lhe dar as promessas que Ele prometeu para você, é aqui, não é lá fora. A Bíblia Sagrada fala que Davi, ele, antes de ir para o reinado, ele tem um processo. Depois do processo, aí vem o propósito. Depois do propósito, vem a promessa. Essas três coisas você vai ter que passar. Davi passou pelo processo, depois foi para o propósito e depois foi para a promessa. Você sempre tem que passar por esses três estágios. Davi passou por esses três. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que ele fala que ele é melhor do que tu. Porque Samuel fala para Saul que ele é melhor do que tu. Aí você vai se imaginar a história de Davi. Davi, você conhece muito bem a história de Davi. Davi, ele peca a Deus. Ele vai lá, adultera, engana o seu amigo, mata o seu amigo. Davi, ele erra ao ponto de ser fulminado. Davi não era para nem pensar. Segundo as leis de Israel, era para ser apedrejado na hora, pelo ato que ele fez. Mas Davi é segundo o coração de Deus.
há uma diferença entre Davi e Saul. Saul amava o trono, Davi amava a Deus. Saul desobedeceu a Deus, mas queria ficar com o trono. Davi, ele desobedeceu, mas não queria ficar com o trono, queria ficar com a presença. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Ele queria ficar com a presença. Eu quero que você entenda nessa noite, a presença de Deus é mais importante do que tudo nessa noite. Davi, quando ele está orando, ele disse assim: Deus, tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Oh, aleluia, Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus descer aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Tira tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Davi, ele tinha esse diferencial de Saul. Saul, quando tiraram o trono dele, ele ficou triste. Não, o rei tirou a unção de rei de mim, mas eu tenho a coroa. Aleluia, Deus. Saul, a única diferença entre Davi, mais pesada que ele fez, foi porque ele sacrificou. Aleluia, Deus. Ele foi lá e estava sacrificando a Deus, e não era o papel dele, ele era rei. O sacrificar é papel de sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele foi lá e desobedeceu a Deus. Aí você se pergunta: meu Deus, se Davi fez tudo isso, porque Davi é melhor do que Saul? Porque Davi, quando entra no seu reinado, quando ele recebe a coroa, a primeira coisa que Davi pede: traga-me a mim a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Davi estava dizendo assim: eu vou reinar em Israel, mas eu quero a presença de Deus. O Senhor, Ele está querendo te falar nessa noite, é assim, ó: você pode ter tudo, mas sem minha presença você não é nada. Aleluia, Deus. Seja como Davi, antes de qualquer coisa, escolha a presença. Porque a presença de Deus é tão importante na sua vida, que é que nem um combustível no carro: se não tiver, não anda. Você sem a presença de Deus, você não é nada. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que ele fala assim: tragam-me a minha presença de Deus. Eles começam a se organizar para ir buscar a presença de Deus. A presença de Deus está na casa de um sacerdote por nome de Abinadab. A Bíblia diz que eles vão buscar, eles preparam a carroça, os bois, e vão atrás da presença de Deus. Chegando lá na casa de Abinadab, pega a presença de Deus. Depois de 20 anos, a presença de Deus ter sido tomada de Israel, a presença de Deus volta para Israel, mas ela fica na casa de um sacerdote. E a Bíblia diz que eles estão lá para pegar a Arca da Aliança. Eles colocam dentro daquela carroça. E quando chega no caminho, numa certa altura do caminho, a carroça passa por cima de uma pedra e a carroça vira. Quando a carroça vai virando, dois homens tentam pegar a carroça e eles são fulminados na hora. O que eu quero te dizer nessa noite, que a presença de Deus é um negócio sério. Não é todo mundo que carrega, não. É todo mundo que pode sair esbanjando a presença de Deus, não. Não é. A presença de Deus é para quem busca, é para quem tem sinceridade com Ele, tem intimidade. A Bíblia fala que eles são mortos na hora. Não é todo mundo que carrega. Davi entende que não é de qualquer forma que se carrega a presença de Deus. E ele pega aquela presença e ele leva para a casa de um homem. Aleluia, Deus. A Bíblia fala que aquele homem era muito precária a situação dele. Sua mulher estéril. Lá a cidade dele não era bem movimentada, não era próspera. Ele não tinha uma condição muito boa. Ele não estava legal. Mas ele era servo de Deus.
E ele também carregava a presença de Deus com ele. Ele era sincero. A Bíblia diz que quando a presença de Deus chega na casa desse homem, Davi decide deixar por um certo período, porque ele ia se preparar para trazer a presença de Deus, porque não é de qualquer jeito. Aí ele guarda a presença de Deus lá na casa desse homem, e esse homem pega e coloca a presença de Deus no centro. A Arca da Aliança fica no centro, lá na casa dele. O Senhor quer que você faça isso. Pegue a presença de Deus e coloque no centro. Como assim no centro? Em primeiro lugar. E tudo que você for fazer, primeiramente a presença de Deus. Vai trabalhar, presença de Deus. Vai dar uma voltinha na rua, presença de Deus. Vai numa pizzaria, com a presença de Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala que a vida de Obed-Edom muda de uma forma tão grande que a mulher dele, que não podia ter filho, agora estava tendo filho. A vida dele muda durante 3 meses. Ele passa 3 meses com a presença de Deus e a vida dele muda por completo. A vida de Obed-Edom muda. Ele fica próspero, ele fica feliz. Obed-Edom, ele era um cara temente a Deus. E você observa que a Arca da Aliança passou 20 anos na casa de Abinadab e nada mudou. Mas ela passou 3 meses na casa de Obed-Edom e tudo mudou. Aleluia, Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que o tempo de crente não vai definir o que Deus quer contigo. Aleluia, o tempo de crente não vai definir nada. Era só 3 meses. Às vezes a gente estranha. Não, o camarada aceitou Jesus agora, Deus já está usando ele, está sendo usado por Deus, e você olha assim, está errado. Não era para acontecer isso. Não, é porque ele tem temor a Deus. Quando você tem temor, quando você reconhece o seu erro e você, eu errei, eu vou servir a Deus agora em espírito e em verdade. Aí a presença de Deus derrama sobre a vida do céu e ele começa a ser usado e você acha estranho, mas é Deus usando. Aleluia, Deus. Por isso, Davi é melhor do que Saul, porque Davi, ele queria primeiro a presença de Deus. Ele não queria nem saber de coroa, nem de reinado, não queria saber, não. Ele queria saber da presença de Deus. A presença de Deus é tão importante na nossa vida que a Bíblia fala que um homem por nome de Moisés, eles estavam cuidando das ovelhas do seu sogro em um certo tempo. A Bíblia diz que Moisés, ao mando das ovelhas, se perde e sobe ao monte. A Bíblia diz que ele vai atrás das ovelhas e quando chega lá ele vê uma sarça pegando fogo. Mas há um diferencial naquela sarça. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Em outras traduções fala que ela pegava fogo e não mudava o seu aspecto. Não mudava o seu aspecto. Irmãos, naquela época, no deserto, sarça é um tipo de planta que ela solta um líquido que ao calor do sol ela começa a queimar. E no instante se apaga. Aquela sarça era diferente. Ela pegava fogo, mas não se apagava. Do mesmo jeito é você com a presença de Deus. Você não é para ser constante. Não é para se apagar. Em casa, saiu da igreja, chegou em casa, a presença de Deus. Está no trabalho, a presença de Deus. No colégio, a presença de Deus. Tem que ser constante. O que parou Moisés olhando aquela sarça foi porque a sarça não se apagava. Do mesmo jeito é o Senhor. Ele quer que nós fique aceso com a presença de Deus e não se apague. Seja constante. A vida é como uma onda do mar. A gente às vezes está no alto e baixo. Mas a presença de Deus tem que estar. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, ele entende que não é de qualquer forma que se carrega a presença de Deus. A presença de Deus não é se carregar de qualquer forma. Ele pega toda a congregação, todo aquele povo, começa a jejuar, prepara os sacerdotes e vão atrás da Arca da Aliança.
Quando chega lá na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que ele bate na porta, Obed-Edom sai. Obed-Edom, com 3 meses, já estava tão apegado com a presença de Deus que não queria mais largar. Ele vai, tira a arca da aliança de lá, a presença de Deus, e leva para dentro de Israel. O interessante é que no trajeto da caminhada em levar a arca da aliança da casa de Obed-Edom até Israel, a cada 6 passos ele sacrificava. Porque carregar a presença de Deus não é fácil, não é para qualquer um, não é de qualquer maneira. Carregar a presença de Deus tem que estar todo o tempo. Palavra, oração. A cada 6 passos eles paravam, sacrificavam a Deus e oravam. Dessa vez nós não perdemos a presença de Deus. Dessa vez nós não vamos perder a presença de Deus. O diferencial de Davi era isso, ele não queria perder a presença de Deus. E o Senhor quer que nessa noite você faça do mesmo jeito. Não chegue em casa, vá mexer no celular. Não chegue em casa, vá fazer qualquer coisa. Não, vamos chegar em casa primeiramente a palavra. Acordou, palavra. Ora, busca a presença de Deus. Porque se não buscar, não dá para carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Davi, quando chega alegre com a presença de Deus, porque quando a gente está com a presença de Deus, a gente é alegre, a gente é feliz. Com a presença de Deus, a gente não é triste. Aleluia. Davi começa a dançar, começa a bailar, tira sua coroa de rei, mais uma vez. Tira seu manto, solta o cajado. Aleluia, Deus não quer mais saber de rei, começa a dançar de alegria na presença de Deus. Glória a Deus. Porque Davi entende que a presença de Deus é mais importante do que tudo na sua vida. Aleluia. E o Senhor quer que você faça isso também nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que da janela, uma das suas esposas olha e fica criticando. Você tem que entender que quando você começar a fazer isso, chegar em casa, você vai ler a palavra, você vai orar, você vai buscar Deus, começar a jejuar. Todo dia você vai consagrar pelo menos 1 hora por dia. Você vai lá, jejua, busca a Deus, começa a buscar, entra no propósito. Mas você entenda que Satanás vai se levantar. Eles vão te criticar, vão falar que não vai dar certo, vão falar que está errado, que você está querendo ser santo demais. Vão falar isso, porque é normal. A mulher estava olhando Davi, isso não era o rei de Israel, que está dançando no meio dos escravos, no meio do povo, no meio dos servos dele. Mas Davi não queria saber, por isso que Davi era melhor do que Saul. Por isso que Davi é melhor do que Saul. E você está aqui hoje porque você tem um propósito com Deus. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Aleluia, Deus. Deus, você está aqui nessa noite porque um dia um homem sofreu por mim e por você. Ele nos deu os direitos. Nós não podíamos nem entrar no templo, para você ter uma noção. E o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado de alto a baixo e deu direito de eu e você entrar e sair de dentro. A oportunidade que outras pessoas tinham, hoje a gente tem. Então eu quero que você agarre essa oportunidade. Faça que nem Davi. Primeiro de tudo, a presença de Deus. Foque na presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Aleluia, Deus. Irmãos, eu queria chamar